Olá! Continuando com o assunto de circunferências, hoje nessa aula nós vamos entender um pouco sobre o comprimento de arco e como calcular o comprimento de arco. Nessa figura aqui, nós temos duas circunferências, uma menor e essa maior aqui. Na circunferência menor, nós temos o arco AB e na circunferência maior, nós temos o arco CD. O arco menor nós vamos chamar de L1 e o arco maior nós vamos chamar de L2. Aqui nós vemos que o arco L1 é menor do que o arco L2, mas as duas circunferências elas possuem 45 graus. Então, por que o arco L2 ele é maior do que o arco L1? Então, nessa aula é isso que a gente vai estudar. Porém, deixar bem claro aqui que a unidade de medida do arco da circunferência ela depende do raio dessa circunferência. Então, se o raio da circunferência for medido em metros, o comprimento dessa circunferência também será metros. Se o raio dessa circunferência for medido em centímetros, então o arco dessa circunferência também será em centímetros. Então, nós vamos finalmente calcular o comprimento L1 e L2 dos arcos AB e CD, respectivamente. Então aqui a gente tem o arco AB. A gente sabe que 360 graus corresponde a uma volta completa na circunferência. Isso quer dizer que 360 graus na circunferência você percorreu todo o percurso dessa circunferência. E da mesma forma, todo o percurso da circunferência ela é exatamente 2π vezes o raio dessa circunferência. No caso da circunferência que contém o arco AB, o comprimento dela é 2πr1. Então, a gente diz aqui que 360 graus corresponde a 2πr1. Correspondem a uma volta completa na circunferência. E 45 graus corresponde ao arco que a gente vai medir. 45 graus é exatamente o arco de 45 graus dessa circunferência. Então, nós podemos usar essa relação aqui, 360 graus sobre 45 graus é igual a 2πr1 sobre L1, o comprimento de arco AB. 360 graus dividido por 45 graus é igual a 8. Então, nós temos que 8 é igual a 2πr1 sobre L1. Então, podemos passar o L1 para lá multiplicando e o 8 para cá dividindo. Então, nós temos que L1 é igual a π sobre 4 vezes R1, porque 2 dividido por 8 é igual a 1/4, então nós temos πr1 dividido por 4. E agora, a circunferência que contém o arco CD, nós fazemos a mesma coisa. 360 graus correspondem a uma volta completa na circunferência. Da mesma forma que 2πr2, agora é a circunferência maior, então nós temos que 360 graus é igual a 2πr2, da circunferência maior. Da mesma forma, 45 graus correspondem a L2, o arco CD. Então, como fizemos anteriormente, 360 graus sobre 45 é igual a 2πr2 sobre L2. 360 graus por 45 graus é igual a 8. E, da mesma forma como fizemos antes, nós temos que L2 é igual a π sobre 4 vezes R2. Então, aqui, a gente consegue ver a diferença entre o comprimento de arco L1 e L2. L1 depende de R1 e L2 depende de R2. Como R2 é maior do que R1, porque a circunferência de R2 é maior, então L2 é maior do que L1. Perceba também que se a gente pegar L1 sobre R1, ou seja, o comprimento de arco L1, e dividir pelo raio dessa circunferência, R1 é exatamente igual a L2 sobre R2. Ou seja, se a gente pegar o arco L1 da circunferência menor e dividir pelo raio dessa circunferência, vai ser exatamente a mesma coisa que pegar o arco L2 da circunferência maior e dividir pelo raio dessa circunferência maior, o que, nesse caso aqui, é igual a π sobre 4. E também vale lembrar que esse ângulo central é expresso em radianos. Π sobre 4 equivale a 45 graus. Então, L1 sobre R1 é igual a L2
sobre R2, que é igual a π sobre 4, ou seja, 45 graus. Então, em geral, a gente pode escrever que o ângulo central desse arco corresponde ao arco da circunferência dividido pelo raio dessa circunferência. E o ângulo central é medido em radianos. Então, para pegar a ideia, nós temos esse exercício 3 aqui. Nesse exercício, nós temos o arco AB, aqui está o arco AB, contido em uma circunferência de raio 3 centímetros. Aqui está o raio da circunferência e o comprimento desse arco aqui é igual a 4,5 centímetros. Esse exercício nos pede para encontrar o ângulo central da circunferência. Então, se você puder, pause o vídeo e tente você mesmo encontrar o ângulo central dessa circunferência. Bom, conseguiu? Então, vamos lá resolver esse exercício aqui. Como a gente viu anteriormente, o ângulo central ele é exatamente igual ao arco da circunferência, o comprimento, 4,5, dividido pelo raio. Então, para encontrar o ângulo central aqui, nós só precisamos dividir o comprimento de arco AB pelo raio da circunferência. Então, nós temos que o ângulo central é igual a 4,5 dividido por 3, que é igual a 1,5 radianos. É importante lembrar que esse ângulo aqui é sempre radiano. Nós também poderíamos ter usado a definição de radiano para encontrar o mesmo valor do ângulo central. Como? Nós vimos nos vídeos anteriores que um radiano corresponde ao raio da circunferência, ou seja, um radiano é igual ao raio da circunferência. Nesse caso aqui, um radiano corresponde a 3 centímetros, porque o raio dessa circunferência aqui tem 3 centímetros. Se um radiano é igual a 3 centímetros, então x aqui corresponde a 4,5 centímetros, que é esse arco AB. E resolvendo essa regrinha de 3 aqui, nós encontramos o mesmo valor de x, que é igual a 1,5 radianos. Bom, por enquanto é só. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like. E se puder também, compartilhe com algum amigo que estiver precisando. Vai ajudar bastante o meu trabalho. Muito obrigado e até a próxima.